Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, segundona braba aí pro torcedor vascaíno, né, literalmente, né. Vasco está muito mal aí na Série B do Campeonato Brasileiro, na 10ª colocação, uma colocação ridícula aí pra grandeza do Vasco. Vamos falar bastante da situação do Vasco na Série B e também o que esperar do Vasco pro próximo jogo em São Januário contra o São Paulo na Copa do Brasil. Também vamos trazer aqui informações dos jogadores Hernanes e também do atacante Osvaldo, se ainda tem a possibilidade desses jogadores virem vestir a camisa do Vasco. Mas antes já sabe, né? Deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Se você é novo por aqui, dá essa moral, se inscreve aí pra ajudar o nosso canal. Se você conhece aqui já o nosso canal, compartilha também com seus amigos aí vascaínos pra ajudar o nosso canal a crescer a cada dia mais. Bom, pessoal, após o péssimo resultado aí no final de semana contra o Botafogo, né? O Vasco foi derrotado por 2-0 no Clássico, no Engenhão. O Vasco despencou na tabela, né? Está hoje na 10ª colocação com apenas 22 pontos. Foi ultrapassado aí pelo nosso rival Botafogo, né? O Vasco ressuscitou o Botafogo. O Botafogo estava lá embaixo, flertando com a zona do rebaixamento. E o Vasco ressuscitou um rival aí direto na luta para buscar esse acesso para a primeira divisão. E de quebra foi ultrapassado por ele, né? Complicado, o Vasco jogou muito mal e por isso amarga aí a 10ª colocação. Está a 4 pontos do G4, quarto colocado. Continua sendo o Avaí com 26 pontos. E como eu disse, o Vasco tem 22 pontos apenas aí na 10ª colocação. O Vasco que vai ter que mudar drasticamente aí o estilo de jogo, principalmente da defesa, né? Porque não tá dando mais, cara. Eu acho que o Lisca tem que fazer trocas na defesa do Vasco, porque ela é uma mãe completamente aí para os adversários. Os adversários já entenderam como que é a maneira de jogar do Vasco, já jogam no erro do Vasco. O Botafogo e o São Paulo, os dois últimos confrontos do Vasco, foram exemplos bem nítidos aí pro torcedor, que os adversários estão jogando no erro do Vasco. O Vasco tomou gol de jogada aérea contra o São Paulo, bola nas costas, contra o Botafogo. No primeiro minuto de jogo, uma desatenção gigantesca da defesa do Vasco. O atacante do Botafogo furou e na sequência ainda ficou livre para fazer o gol, né? Tentou 2 vezes e ninguém da defesa do Vasco chegou para apertar o cara, para sei lá, tentar roubar a bola do jogador, até mesmo fazer o pênalti. Ninguém fez isso, só assistindo o jogador do Botafogo fazer o gol. E o segundo gol, falta pro Vasco, erro gigantesco de marcação, contra-ataque do Botafogo. E o gol, né, cara? Lamentável a situação do Vasco aí na Série B. O Lisca vai ter muito trabalho para melhorar essa defesa do Vasco. Não é possível que a diretoria do Vasco não tá de olho em contratar pelo menos um zagueiro para esse time. Eu já tô cansado de falar isso aqui nos vídeos. O torcedor vascaíno clama por uma contratação de um zagueiro, cara. Um zagueiro que passe confiança ao torcedor, porque tá complicado, vai tá difícil. O Hernando não é jogador de futebol. O Leandro Castan, o futebol dele desapareceu, cara, sumiu. O Leandro Castan tá tomando bola nas costas todo o jogo, não tá conseguindo cortar a jogada aérea também, e com certeza tá ficando difícil, né? Sem falar dos outros jogadores que também estão tomando muita bola nas costas, como é o caso do Léo Matos, e ele também não tá conseguindo cortar os cruzamentos, né? Não somente o Hernando e o Castan, o Léo Matos também tá vindo muito mal, apesar de ter alguns jogos aí pra trás que ele jogou bem, mas ele tá vindo muito mal nos últimos jogos do Vasco. Eu acho que o Lisca tem que rever esses conceitos aí na defesa do Vasco, porque é o ponto falho. Todos os times vão explorar esse ponto falho aí do Vasco e com certeza vão ter sucesso, porque o Vasco não corrige. Vem desde o início da temporada esses erros grotescos na defesa do Vasco e que culminou hoje nessa 10ª colocação. O Vasco foi muito apático no jogo contra o Botafogo, também tentou fazer algo diferente no jogo contra o São Paulo, foi um placar mentiroso, mas saiu em desvantagem por erros defensivos. E agora vai ter que tentar reverter lá em São Januário por 3-0 esse placar, e se quiser classificar direto, né? Próximo jogo aí vai ser na quarta-feira, às 9h30 da noite. Como eu disse, em São Januário, o Vasco precisando vencer por 2-0 para levar para pênaltis ou 3-0 para classificar direto, né? Um placar praticamente impossível pro Vasco, pelo que a gente tá assistindo. Por que é impossível? Porque o Vasco toma gol. O Vasco tá tomando gol todo jogo. Eu não acredito que o Vasco vai conseguir segurar o São Paulo sem tomar gol, pelo que eu venho assistindo aí nos últimos jogos. Ah, Danilo, mas não sei o que é Vasco, que é para quem acredita. Tá certo, é para quem acredita, mas eu também sou realista que o Vasco toma gol todo jogo, cara. É complicado a gente aqui ter confiança numa defesa que toma bola nas costas todo jogo, cruzamento é gol do adversário, e com certeza o São Paulo vai explorar isso novamente em São Januário, até porque tem um elenco muito mais qualificado do que o Vasco. Nosso melhor jogador, que era do Vasco no ano passado, veste a camisa do São Paulo hoje. Tá difícil e com certeza a gente espera que o Lisca tente fazer alguma coisa diferente aí, porque ele é o único salvador que vai poder ajudar o Vasco agora, porque o elenco parece que vai continuar esse mês. A diretoria não parece não estar querendo trabalhar. A diretoria do Vasco
tá parada, não tá só assistindo aí o Vasco perder seus jogos, o Vasco na 10ª colocação. Demitiu o técnico Marcelo Cabo, trouxe o Lisca, mas não é esse só o ponto, cara. Precisa de reforço, precisa reforçar a equipe, porque senão não vai subir. O próprio Lisca sabe disso. Na entrevista coletiva pós-jogo aí contra o Botafogo, ele confirmou, se o Vasco não mudar a postura, se não começar a vencer os jogos, vai ficar aí na 2ª divisão. E é isso que a gente tá vendo. Esse é o futuro que a gente está vendo do Vasco, porque nada muda nesse clube. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação. Quem pra você é o culpado do Vasco estar na 10ª colocação na Série B com apenas 22 pontos, sem passar nenhuma rodada sequer no G4 da Série B, hein? O grande culpado tem 2 nomes, hein? Começa com J, o primeiro nome, e o segundo com S, hein? Bem complicado. Bom, pessoal, agora para falar aí de jogadores, né, especulados, né? A gente acabou de falar aqui que o Vasco precisa contratar e a todo momento começa a ser nomes especulados por vários jornalistas, nomes trazidos aí à mesa do Vasco, nomes que todo dia começam aí a ser sondados, até mesmo pelo clube, só que nada de contratação, nada de concreto, né? Hoje a gente vai trazer aqui, explicar melhor situações de 2 jogadores que foram sondados aí na última semana no Vasco, o atacante Osvaldo, que está no Fortaleza. A gente falou aqui desse jogador, né? O jogador foi em indicação do técnico Marcelo Cabo ainda quando estava no Vasco. O nome estava quase fechando com o nosso clube, né? O jogador foi analisado aí pela diretoria do Vasco, só que de acordo com algumas informações, o Vasco não fez nenhuma proposta oficial para contratar o jogador. E até o momento não existe nenhum tipo de negociação em andamento com o Osvaldo, né? Ele passou aí muito tempo jogando com o São Paulo, também jogou no Fluminense, Sport, está atualmente aí no Fortaleza com 34 anos. É um bom jogador, na minha opinião, um jogador de nível de Série B, realmente tem velocidade, é um jogador que tem experiência, que faz gols. Eu acho que seria um nome interessante sim, na minha opinião. Porque o Vasco vai sentar com o Lisca, vai conversar com o Lisca, ver quais as posições mais carentes hoje no elenco do Vasco e tentar fechar essas contratações aí mais pontuais para o restante da Série B. O outro nome que foi muito especulado, está livre no mercado, é o do Hernandes, né? O jogador 36 anos, experientíssimo, com passagens aí, futebol italiano na Lazio, Juventus, Inter de Milão, entre vários clubes, jogou na China e com certeza jogador muito experiente, né? Só que tá aí livre no mercado, não vinha jogando aí no São Paulo e por isso teve seu contrato rescindido. Existem informações que realmente o Vasco teria sondado o atleta para vir jogar na Colina, só que parece que o destino do jogador será o Sport Recife e com certeza parece que ele está mais longe do Vasco. Também tinha informações que o Hernandes tinha o desejo de permanecer jogando na Série A. Talvez isso seja aí um ponto crucial dele não ter fechado com o Vasco, caso o Vasco tenha realmente buscado informações e tentado aí contratar o jogador, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessas 2 situações. Jogadores aí estão praticamente descartados. Talvez o nome que esteja mais próximo aí, quem sabe, de fechar seja o do Osvaldo, se tiver o aval aí do técnico Lisca. O Hernandes eu acho bem complicado que ele feche com o Vasco, já que é um jogador caro e que também tem um desejo aí, parece, de permanecer na Série A, né? Complicada a situação, eu acho que esses nomes não virão pro Vasco. E a gente aguarda aqui a contratação de pelo menos mais um reforço, cara. Pelo menos um zagueiro, né, senhor Alexandre Pássaro? Acorda, meu amigo. Acorda pra vida, o Vasco não vai subir e o senhor tem que fazer alguma coisa juntamente com o seu Salgado. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada e receber todos os vídeos postados do canal. Comenta aí embaixo sobre essa situação ridícula, pífia do Vasco na Série B. Se você confia aí numa vitória do Vasco contra o São Paulo na Copa do Brasil, se você acha que o Vasco vai se classificar para as quartas de finais, tá complicado, hein? Tem que reforçar a defesa, porque senão não vai dar certo, não. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto.